gente iniciar a nossa conversa, né, acho que nada mais justo do que vocês se apresentarem, a gente conhecer um pouquinho melhor do Leonardo, da Mariana, como eram cada um, né, antes de se conhecerem, como fizeram esse contato com o Cristo, né, ou se sempre conheceram o Cristo, e como se conheceram, né. Ótimo. Pode iniciar, meu bem. Como foi sua conversão, seu E contato? vamos comendo salgadinho, E comendo, vamos... Tá tomando bom, suco. hein, rapaz? Tá Tá bom gostoso. demais. Eu nasci de uma família católica, bem católica, né? Minha avó sempre instigou muito. Mas ali com uns 12, 13 anos de idade, na pré-adolescência ali, né? Vem aquela fase que você quer explorar, né? E aí eu comecei, né? Nossas amizades, minhas amizades da escola, ir pra festinha, ir pra encontrinho. E aí a minha avó me levou num retiro do João Camilote, que teve aqui em Brilhante. E eu tinha acabado de perder minha avó com um câncer muito agressivo. Foi questão de 3 meses da descoberta e levou ela. E aí, nesse retiro, eu lembro que me tocou muito, 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 muito. E eu falei, nossa, eu quero mudar, eu quero ser diferente. E aí, minha avó me deu minha primeira Bíblia. E aí, começou minha caminhada mesmo na igreja, assim, né? Começou a minha conversão. Então, assim, mas eu nunca fui muito rebelde, sempre fui muito mais certinha, né? E aí, mas começou ali minha caminhada ali assídua mesmo na igreja, né? Comecei a conhecer a Cristo, me aprofundar na fé. E aí, com 15 anos, né, eu era doida de retiro, gente, eu tava quase final de semana, todo final de semana do mês, Violinha de retiro. eu inventava um retiro pra ir. E minha mãe embarcou junto e a gente ia bastante retiro, então veio muito conhecimento, me ajudou muito na minha conversão. E aí eu fiz 15 anos, né? Eu não sou pedófilo. Já vou me... Eu fiz 15 anos e era a primeira, né, paixão de Cristo, né? Não, mas eu acho encenação. importante falar do retiro da vocação. O que você discernia Verdade, da sua eu já ia vocação? esquecendo. Essa parte não Com pode esquecer, 14 não. anos, com 14 anos eu falei, eu vou pro convento, vou ser Porque eu irmão. fui muito julgado por isso, viu, gente? Falei, Ele "Você- tirou o convento da... É exatamente isso que o pessoal falava. Eu vou ser irmã, né? Você tem vocação para a vida religiosa. Nossa, eu quero me entregar para Cristo, dar a minha vida por Ele. E eu falei, vou ser irmã. Agora de qual congregação, né? E comecei. E aí eu conheci as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, que é a congregação do Frei Gilson. Frei Gil, você era pra estar com o Frei Gil, vocês não. Era pra estar de madrugada ali rezando rosário. E aí eu comecei a pesquisar como que fazia o encontro vocacional. E aí era só em São Paulo na época. Minha mãe me levou em São Paulo. Eu fiz um encontro lá. E eu falei, não, eu vou continuar. É isso aqui, eu quero isso aqui. E aí voltei. E aí surgiu um processo vocacional ali em Vicentina, porque as irmãs tinha ali. E eu era de Vicentina, mas não foi lá que nós nos conhecemos, né? Só pra... Olha só, já tava... Eu tava perto, Caminhando. Deus já tava encaminhando as coisas. Viu? E ali eu fiz cerca de 3 encontros. E aí eu parei. Parei porque entrou pandemia. Entrou pandemia não. Parou. Voltar a ser só em São Paulo de novo. E aí eu, nesse caminho, né, de vocação, de querer ser irmã, inclusive o Frei Muniz, quando estava aqui, eu já conhecia o Leonardo. Não, aí eu vou contar a minha história pra ver como, Tá, daí a gente como se que bateu a encontra. carreta com a bicicleta. Né? como que foi esse encontro de pessoas tão diferentes que deram certo, né? Eu me chamo Leonardo Ferreira, né? Sou esposo da Mariana Gomes, esqueceu de se apresentar, né, bem? Nós somos de Rio Brilhante. Não fui toda a vida de Rio Brilhante, mas o rapazinho que trabalha aqui com vocês passou ali e falou, onde você é? Faz 10 anos que eu moro em Rio Brilhante. Eu era de Vicentina, Fátima do Sul, ali aquela região. Aí fomos embora para Nova Andradina. E nesse período também sou de uma família católica. Só que tem famílias católicas e famílias católicas. Sim. Então a minha família era aquela assim que reza o terço em casa, faz a novena de Natal. Inclusive a gente podia programar fazer uma novena de Natal, né? Opa! Porque era muito boa aquela época de ir na casa dos outros. Ia na missa, mas não era aquela fervorosidade. Por exemplo, a Mariana falou que ela ia muito em retiro. Minha família nunca foi em retiro. Eu vim saber que era retiro quando eu mudei para Rio Brilhante. Então, assim, 4 anos depois que eu mudei em Rio Brilhante. Então, eu fui descobrir que existia retiro, porque eu sempre fui menino do sítio, né? Morei na roça, inclusive formei em marketing, formei em técnica agropecuária. Não exerci a profissão e não exerço. É bem diferente da minha profissão hoje. E aí, eu cheguei aqui
E eu sempre, por ser numa família que minha mãe sempre pegava muito no pé, você tem que ser moço até o casamento. Minha mãe sempre foi rígida, minha mãe e meu pai. Só que aí, assim, é muito importante quem está nos ouvindo. A amizade é tudo, gente. Amizade, influência. Dizia o poeta, né? A amizade é tudo. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, É eu fui... bíblico, né? Exatamente. E fui pro colégio agrícola, e no colégio agrícola tem muito essa de cachaçada, farra, pingue, foguete, né? E eu acho que é na universidade de vocês, eu não fiz faculdade, né? Mas as escolas hoje é assim, né? Quem quer guardar a castidade é doido. É fora do padrão. E lá era assim. Então, eu já tinha... Porque cada um tem a personalidade, a sua essência, né? O seu temperamento. E meu temperamento, como de muitas pessoas, sempre foi inclinado para o pecado. Então, eu sempre fui, resumindo, desde os meus 14 anos ali, com 14 anos, eu sempre fui um cara do mundo. Festa, bebedeira, né? Bebedeira de cair, mulherada, né? A Mariana, antes de eu namorar com ela, eu contei minha história pra ela, né? Que eu queria ser só amigo, né? Não vai chegar nessa parte. E várias mulheres, entendeu? E fornicava mesmo, estragava várias famílias, quebrava a honra de várias mulheres. Então, por exemplo, assim, pra vocês terem uma noção, quando eu estava no colégio agrícola, eu estudava em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Não em Andradina, tem um colégio lá. Eu tinha uma namoradinha no internato, uma na cidade e nós morávamos em Casa Verde. 3. Olha que vergonha. Ave Maria. Eu enganava as 3. Leonardo, você se orgulha disso? Não, eu falo porque às vezes alguém tá vivendo isso. Rapaz, mas se uma já é difícil dar atenção, imagina 3. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, entendeu? Então Jesus era só amado. essa mensagem de texto. E aí eu usava meu dom, que meu dom é o dom da fala, é o dom de falar, de pregar. Eu usava meu dom, como talvez muitas outras pessoas estão hoje usando isso, mesmo sendo uma família católica, eu ia na missa, né, de vez em quando, e para enganar as pessoas, principalmente as mulheres, né? E a Mariana me conheceu assim, entendeu? Pegou na planta, igual diz hoje, né? E teve uma época também que eu acho importante falar isso da minha vida, né? Dos 17 para os 18 ali, que eu comecei a estudar muito sociologia, história da igreja, porque assim, para mim eu falava assim, cara, Deus existe, né? E aí aí meu pai olhava para mim assim e falava, né? Eu tava pensando nisso hoje, lembra disso? Ele falava assim, você é burro, hein? Você é burro. Você acha que Deus não existe? Ele falava para mim. Mas assim, eu falava assim, aquela velha frase da sociologia, né? Se Deus existisse, ninguém tava passando fome. Se Deus existisse, não tinha guerra. E eu esse socialismo, isso entrou na minha cabeça, sabe? Esse marxismo, inclusive eu convivia, era muito amigo de um professor, sociólogo, que foi começando a implementar isso, mais uma vez. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então isso foi impregnando e eu fui deixando Deus de lado. Gente, foi a pior fase da minha vida. A fase que eu falava que eu era ateu. E eu queria provar que Deus não existia. Era um ateu militante. Exatamente, eu era um ateu militante. Então, assim, um piá que nasceu numa família católica, e assim eu falo, né? Não é culpa do meu pai, da minha mãe, porque ninguém consegue dar aquilo que nunca recebeu. Com certeza. Então, assim, eu fui um católicozinho mal assistido. Tipo assim, se é católico, beleza, tamo junto. E nisso, eu fui continuando no mundo, cachaça, fornicação, bebedeira, não me orgulho, mas assim, Leonardo, e é diferente da Mariana, a gente tem esse grande conflito, né, nos nossos testemunhos de vida, porque a Mariana sempre foi certinha. E aí, muita gente, tipo assim, não valoriza o testemunho certinho. Mas eu, sem demagogia, sem falsidade, eu queria ter o testemunho da Mariana. Porque eu me envergonho do meu testemunho. E hoje a gente na igreja, né, vê que muitas pessoas se orgulham do que viveu e usam aquilo como pilar do que ela vive. Sim. E hoje, o que eu vivo, né, que a gente vai contar na história de hoje, eu me orgulho do que eu vivo hoje. A construção da minha família, os meus filhos, a minha esposa. E hoje eu não tenho aquela mágoa no coração, aquele medo, que eu tinha quando eu era ateu, que eu falava que era ateu. Aí o grande ápice para eu deixar de ser ateu foi um dia que eu fiquei muito doente, e eu morava em Rio Brilhante já, me mudei para Rio Brilhante.
não conhecia ninguém da igreja. Minha família aqui em Rio Brilhante me apoiou muito. Eu tenho família aqui, tio e tias, me apoiaram muito, mas eu fiquei muito doente. Eu morava no fundo de uma loja, né? Não sei se vocês sabem que o Gira Rápido era ali em frente. Teve uma loja ali Gira no rápido centro. do Rondon? Do Rondon. Teve uma loja no centro. Eles tiveram 2 lojas. E uma era no centro, do lado da Contábil Dinâmica. Ali. Ali naquela mão única descendo ali. Subindo. Mão única subindo do centro. Ah, tá. A que passa, tipo assim, era a Gira Rápido e aí era a BV na época. O ABV da esquina. Aí eu fiquei muito doente, e aquilo lá eu tomava remédio de farmácia e não resolvia. Aí eu falei assim, Deus, se você é Deus e existe, porque eu não acredito em ti, me cura. Desafiando a Deus. Desafiando a Deus. E Deus não precisava Trocado em Deus. E Deus não precisava me provar nada. Você tá entendendo? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim, ó, eu vou dar uma forcinha pra espiar, porque ele é meu. E eu quero ele de volta. Ele larga a mão de ser besta. Ele larga a mão de ser besta. Gente, no outro dia eu amanheci 0 bala. Fui trabalhar, tranquilo. E aquela semana não senti mais nada, porque ele não senti mais nada. De uma coisa que eu vinha fazia meses, entendeu? Comigo. E eu falei, cara do céu. Existe. E ele falou comigo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, Deus não fala comigo. Aí a Mariana falou uma coisa bem bacana no Tomás, quando a gente voltou, né? Falei, nossa, lá nós vimos tanta presença de Deus, e agora? Né? Aí a Mariana falou bem assim, é só ter olhos atentos. E essa frase foi muito forte para mim. Muito forte mesmo. E é forte para as pessoas que nos assistem, né? Temos que ter olhos atentos para ver Deus falando Ver conosco. Deus no simples também. Né? Exatamente. E foi isso que eu vi Deus. Daí eu recebi o convite, nesse período aí, para ser cursilista. Conhece o movimento cursilista? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Gosto um pouquinho. E aí eu falei assim, de cara, não, eu não vou. Não vou. Aí na época foi a Letícia, irmã da Flávia, que me chamou, né? Aí eu não fui, teve a primeira rodada. Aí no segundo semestre, a Letícia, né, tem minha madrinha do cursilho, me chamou, elas estavam juntas. Ela falou assim, olha, você quer participar do cursilho? Eu falei, não. Ela falou, olha, mas em Rio Brilhante, na época tinha 40 mil habitantes. Você, só tem 10 vagas, você foi escolhido para um. Aí eu me senti importante, né? Eu sou colérico, né? Então, aí eu me senti o ego inflado, né? Falei, não, então se é só 10, eu vou, então. Como que é besta, né? Como que tem ego inflado? Eu fui. Foi a melhor coisa da minha vida. O cursilho me trouxe de volta para a igreja. Todavia, contudo, porém, como eu sempre falo, eu estava na igreja, mas eu não era igreja, porque eu continuei o homem velho. Sim. Continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Durante uns 3 meses ali depois do cursilho, que a chama volta acesa, eu aguentei as pontas. Passou 3 meses, voltei, ia para a missa, eu ficava assim, nossa, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou aqui, e um dia eu estava escorado na igreja, no banco, eu lembro até hoje, que essa foi a frase, né? Para ir chegar ao encontro de caminhão, batida de caminhão com a bicicleta, né? Estava encostado ali na porta do fundo, da matriz, e o Frei Muniz olhou para o fundo e falou assim, não existe quem fala que conhece a Deus verdadeiramente e não quer mudar. Isso foi um tapa na minha cara. Porque eu falava que eu conhecia Deus, eu queria falar sobre Deus, eu queria ser mensageiro, eu queria pregar, e eu não mudava. Então eu não conhecia Deus. Porque quem conhece a Deus, muda. Segue o caminho dele. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse. Não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. E se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories, Tijolo Podcast é o nosso @, no YouTube aqui onde você nos assiste. Segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok, então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. Valeu! Tamo junto.